padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, vivendo a alegria de celebrarmos hoje domingo, dia do Senhor, congregados aqui como irmãos e irmãs ao redor da amada Mãe Maria, que tanto nos inspira, convidando-nos a seguir os passos de Jesus, de quem ela é mãe e se faz discípula exemplar para todos nós. Hoje é domingo, é uma radical novidade introduzida pela Eucaristia na vida do homem, revelando a consciência cristã desde o princípio que a celebração eucarística tem uma influência profunda sobre o estilo de nossa vida. Por isso, domingo é importante na vida de cada um de nós, na vida de nossa família e na vida de nossa comunidade de fé. Santo Inácio de Antioquia exprimia esta verdade definindo os cristãos como aqueles que chegaram a uma nova esperança, aqueles que vivem segundo o domingo. Esta expressão, viver segundo o domingo, põe claramente em evidência a ligação entre a realidade eucarística e a nossa vida cristã de cada dia. O costume característico que têm os cristãos de reunir-se no domingo, como hoje nos reunimos nas nossas comunidades de fé, para celebrar a ressurreição de Cristo, tem tudo a ver com a renovação da vida pelo encontro com Cristo. Viver segundo o domingo sublinha o valor exemplar que este dia santo tem para o restante dos dias da semana. O domingo não se distingue como base na simples suspensão de atividades habituais, como se fosse uma espécie de parênteses dentro do ritmo normal dos dias. Nós, os cristãos, celebramos este dia como o primeiro da semana, porque nele se faz a memória da novidade radical trazida por Cristo. A morte foi vencida pela vida. O amor venceu o ódio. É um dia do reencontro com a forma eucarística própria de nossa existência. Vamos então acolher assim a palavra de Deus e nos colocar em sintonia, ensinando aos nossos todos a viverem segundo o domingo. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Amado irmão, amada irmã, esta passagem traz-nos ensinamentos muito profundos, oportunos para o caminho de nossas vidas. Em primeiro lugar, vamos olhar a atitude do oficial romano, a preocupação dele com o seu empregado. Uma preocupação que revela
o coração solidário deste oficial romano, exemplar. Uma solidariedade que deve tomar conta do coração de toda pessoa, pensando especialmente a fecundidade e a qualificação da própria cidadania. O oficial romano dirigiu-se a Jesus não porque fosse um crente, não era um religioso, não fazia parte do povo de Israel. Era um oficial romano, portanto, um pagão. Porém, o seu coração se move pela força da solidariedade. Tendo obviamente ouvido falar de Jesus, pois ali naquele contexto trabalhava e realizava a sua tarefa, foi ao encontro dele. Não foi pessoalmente, disse ter reservas por não ser digno de estar na presença do Senhor. Ele compreendeu, portanto, a força desta presença amorosa de Cristo e se deixou tocar por ela. Uma força de presença amorosa que, tocando-nos, nos fará também aprender com facilidade a lição da solidariedade. Na solidariedade estava o coração daquele oficial romano. E ele faz uma conexão entre aquilo que ele guardava no próprio coração e a possibilidade de encontrar um caminho de realização do bem e do melhor para o seu empregado. Foram ao encontro de Jesus em nome dele e o testemunho dado a seu respeito era o melhor. Ele merece. Ele até construiu para nós uma sinagoga, revelando alguém que, mesmo sendo pagão, respeitava a diferença na escolha, inclusive da vivência religiosa. O oficial se torna exemplar, por isso também é merecedor do que Jesus lhe concede. Ele diz: não sou digno de que entres na minha casa, basta dizer uma palavra. Revela também um coração de alguém que confia plenamente em Deus. Em Deus, quando a confiança é depositada, de fato, basta uma palavra. Porque a palavra de Deus pronunciada converte, transforma, cria, recria. E ele acredita. Por isso o Senhor dele dá um testemunho magnífico. Nunca se encontrou em Israel alguém com tamanha fé. A fé de tamanho sem medida deste oficial deve-se exatamente ao seu respeito, à sua confiança e à certeza de que a palavra de Deus pode produzir aquilo que só Deus, na força do seu amor, pode. E ele foi agraciado, não para si, mas agraciado com o bem que pedia para o seu empregado. O empregado recuperou a saúde. O coração deste oficial é exemplar para nós no caminho missionário que vamos percorrendo no caminho do mundo, vivendo este ano santo da misericórdia. É preciso cultivar um coração cuja razão maior e mais forte é o outro que precisa, o outro que está diante de mim, o outro que me serve, o outro que tem a sua vida necessitada de resgate e sobre ela debruçar para devolver a inteireza da dignidade. É assim que se faz a experiência de aprender e de praticar a solidariedade. A solidariedade, portanto, irmão e irmã, é expressão forte, bonita da fé, caminho que nos abre para Deus e abre o caminho de Deus para a vida de todos nós. Aprendamos essa lição, a lição da solidariedade. E sendo solidários, qualifiquemos nossa cidadania, dando testemunho da nossa fé, ajudando na reconstrução do mundo, da vida e do caminho novo que a nossa história precisa, marcada que deve ser pelo amor de nosso Deus.
Supliquemos a graça de sermos sempre solidários. E a graça de sermos solidários é a graça de termos a sensibilidade do respeito, a dignidade e do compromisso de promover a justiça pelo bem do outro. Supliquemos esta graça para todos nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira